para a nossa última aula, onde nós vamos falar, pegar minha colinha, sistemas produtivos e as novas territorialidades a partir da criação dos PAI. Lembra? Eu falei que vocês tinham que se familiarizar com a sigla PAI, Projeto de Assentamento Agroextrativista. Nós chegamos à nossa última aula, e nessa aula a gente vai começar falando de território. Falei na aula passada um pouco sobre território. Aí, professora, você está ficando enjoada com esse negócio de território. Vamos falar sempre de território, principalmente para quem vai trabalhar com gestão ambiental, né? A gente precisa, na Amazônia e em outros contextos também, incluir a dimensão do território. Quando se faz um RIMA, um EIA, a gente precisa aprender a trabalhar com essas particularidades, não só com o meio físico, com o meio ambiente, a gente precisa trabalhar com as interações. E quando eu falo de interação, eu falo de território. E daí com a Esther, a gente traz que na opinião dela, é preciso conjugar na análise da questão agrária o sentido de território, que é muito mais amplo. Por quê? Porque falar de território significa falar de modos de vida. O território é condição de existência, de sobrevivência física para as populações que compartilham da mesma origem e elaboram uma unidade. É o espaço de produção, de relação com a natureza, as matas, florestas, rios, animais, e é um lugar também de simbologia, incluindo o sentido sagrado da terra para as várias populações. Falei para vocês que para as populações tradicionais, a terra ela não tem valor de uso, ela tem o uso como valor, né? A terra ela é o próprio, conjuga e conforma o próprio aspecto da moralidade. Porque nessa terra, nesse território, é onde se faz as relações. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência, para a gente entender do que eu estou falando. Eu vou falar de uma experiência prática. Eu trabalhei muitos anos como extensionista rural. Comecei jovem ainda, aos 19 anos. Hoje eu estou aos 40. E aí, lá fazendo extensão rural, por esses rincões da Amazônia, as pessoas costumavam me dar as coisas, né? Chegava a pessoa e falava, ai, Claudiane, toma esse cupuaçu. Eu dizia, não, obrigada, não quero seu cupuaçu. Claudiane, leva uma açaí. Não, obrigada. Só quando era branco eu aceitava, porque eles não gostavam do branco, eu adoro açaí branco. E aí, nunca eu aceitava. Fazendo ciências sociais, quando eu cheguei na disciplina antropologia econômica, eu fui entender que eu estava fazendo tudo errado. Porque o que eu falava para eles? Você não precisa me dar. Você não pode me dar. Isso você tem que vender. Porque isso é a sua produção. Isso é a sua produção. Você faz isso para você vender. Se você me der, você vai ficar sem isso para vender. A lógica que eu tinha é essa lógica da mercadoria. Era essa lógica que eu tinha. Quando eu chego para estudar antropologia econômica, eu vou entender o outro lado. Enquanto na sociedade capitalista as relações elas são sobretudo mediadas pelo dinheiro, nas populações tradicionais as relações são mediadas, as coisas elas são só para mediar relações. E aí então eu passei a compreender essa dimensão simbólica da economia, porque na nossa racionalidade é invertida a lógica, né? A primeira lógica que aparece, a lógica subjacente, é a lógica econômica. Por trás fica a simbologia. Nas populações tradicionais a gente vê primeiro a simbologia. E as duas, na verdade, têm. E aí então eu fui entender, estudando Marcel Mauss, estudando a dádiva e a reciprocidade, eu fui entender que as relações nas populações tradicionais elas são feitas em 3 atos: dar, receber, retribuir. E quando elas me ofereciam um bem, elas estavam, na verdade, me oferecendo uma relação. Porque quando elas oferecem um bem, elas não oferecem a coisa, elas abrem espaço para uma relação. E quando você rejeita a coisa, você rejeita a relação. Aí eu, meu Deus, estava fazendo tudo errado. E aí, comecei a ficar mais atenta para essas relações e fui então perceber os circuitos de troca. Como é que se davam os circuitos econômicos? E um dia, conversando com uma senhora, nunca esqueci, para mim ficou de lição, senhora Margarete.
lá do Rio Acaraquim, Abaetetuba. E aí ela me falando, eu peguei, né? Tá, como eu estou estudando teoria, e eu encontro-me no campo, e aí eu fico com essas curiosidades de tentar ver se a teoria se aplica. E aí eu comecei a conversar com ela, puxa, conversa aqui, puxa, conversa ali. Ela me deu um chopp, eu já aceitei, né? Já estava uma pessoa informada. E aí, né, ela pegou e me relatou que ela prefere dar, nas palavras dela, prefiro dar 1 litro de camarão que custa R$ 5 do que vender. Porque eu vendendo 1 litro de camarão, ela me explicou, ele vai custar R$ 5 e depois eu vou acabar meus R$ 5 e aí? Quando eu dou o camarão, eu ganho amigos. Selou o que a teoria antropológica traz sobre a economia das trocas simbólicas. E aí ela foi me exemplificando. Olha, um dia desse mesmo, uma senhora da cidade mandou uns sabonetes para mim, para eu vender e ficar com dinheiro para mim. 5 quilos de camarão, os R$ 5 o litro do camarão, eu não ia conseguir isso. Eu ganho roupa, eu ganho. Aí relatou que um filho quebrou o braço e ela teve ajuda da cidade para conseguir levar o filho. Coisas que ela, com o pouco recurso que ela tem, ela não conseguiria. Então me ficou ali aquela lição de que sim, Marcel Bolso tem razão. As pessoas que têm uma cultura que não é baseada na mercadoria, elas estabelecem relações e as coisas elas são só um meio para estabelecer essas relações. E é sob essa lógica que as populações tradicionais operam e que é tão difícil para o legislador, que é tão difícil para as empresas que chegam compreender essa lógica de organização, que parte do princípio da reciprocidade. E tem outros princípios, como o princípio do parentesco, e que tem outros princípios, como o princípio de que a natureza não é um bem, não é um recurso, a natureza é parte de você. Me lembro que eu fazendo pesquisa para mestrado, o agricultor falava, eu não gosto de mandar podar minhas plantas porque podem judiar da minha planta. Então, vê que a pessoa tem uma relação com a planta, não é só um meio produtivo. A pessoa tem uma relação com a natureza, ela tem uma relação com o que ela produz. Isso também é uma forma que a gente pode dizer que é o modo de vida, ou seja, é um modo de expressar as territorialidades. E aí, então, que é essa coisa, né, da cultura fora da racionalidade capitalista, que é uma organização econômica distinta da empresa capitalista, que ela é baseada na unidade familiar de produção e consumo e tem uma autonomia relativa face à sociedade que se insere e sua capacidade de sobreviver a vários sistemas e situações socioeconômicas. O professor Chiquito, que é Francisco de Assis, do Maia, ele cita um estudo, ele fez um estudo, acho que na cadeia produtiva do arroz, um tempo atrás. Qual é a tendência? A tendência é que se eu tenho um produto com um preço melhor, a tendência é que no próximo ano você produza mais porque está com preço legal, né? Aí fala que o agricultor faz o contrário. Se antes ele podia conseguir R$ 100, para conseguir R$ 100 ele vendia 2 sacas de farinha, quando a saca de farinha chega a R$ 100, ele vai fazer só uma. Porque ele precisa dos R$ 100. Porque como a unidade de produção é também a unidade de consumo, ele não leva o trabalho até a exaustão. Ele leva o trabalho até onde ele precisa satisfazer as suas necessidades. Para isso, ele chama de eficiência reprodutiva. É o princípio da eficiência reprodutiva que na economia capitalista não tem. Porque na economia capitalista, se o trabalhador se exaurir, ele vai-se embora, está dispensado, vem o próximo. Na economia camponesa, não. Você tem unidades de produção e de consumo ao mesmo tempo. E é por isso que é tão difícil compreender que os sistemas de produção da familiar, eles são diferentes de um sistema de produção capitalista. E a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre esse sistema é esse. É a questão da base familiar. Então, nunca vão levar o trabalho para além da exaustão. Sempre o trabalho ele vai ser o meio para satisfazer as necessidades e não necessariamente para acumular. Tanto é que esse sistema de produção ele é baseado no trabalho familiar e na economia de subsistência, porque a questão da alimentação ela vem primeiro e o que é comercializado é apenas o excedente. A dinâmica de produção ela obedece ao tempo da floresta e aos ciclos de maré
para a pesca e ao regime de chuvas para a produção agrícola. Tu não tem aquela percepção de domínio da natureza. Não tem essa percepção de que eu vou dominar a natureza. É claro que com assistência técnica a gente chega e inclui alguns elementos não danosos ao meio ambiente que ajudam a esse controle, entre aspas, da natureza, como, por exemplo, a gente vai usar túneis de cultivo forçado para cultivar hortaliças, para que a gente possa ter hortaliças de inverno a inverno, né? Ou de verão a verão. É um exemplo de uma técnica que o agricultor poderia não conhecer e que a assistência técnica pode levar. Mas tu não vai ter ele, por exemplo, mudando o curso de rio. Se tiver o que faz isso, ele não está fazendo de acordo com o regime que é adotado pela comunidade. Esse é o que a gente chama de desviante. Mas é muito difícil fazer isso. Enquanto isso, o fazendeiro, ele olha, eu estou precisando de água para o meu gado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai desviar o rio se for preciso. Trabalhei em Tailândia e a coisa que eu mais via em Tailândia era fazendeiro desviando o rio. Desviando o rio para abastecer o seu gado, ao invés de promover uma outra forma de captura de água. Ou seja, é a natureza a serviço da produção. Os ribeirinhos, extrativistas, camponeses, eles também conjugam o extrativismo vegetal com a pesca artesanal, e a produção de artesanatos, bem como a produção de plantas medicinais. É uma produção diversificada e que, além do trabalho, conta com o uso compartilhado dos recursos naturais. As principais culturas aqui no estado do Pará são a mandioca. No caso da região ribeirinha, acrescenta o manejo de açaizal nativo, a criação de pequenos animais, galinha e porco são os principais, né, o suíno, e a piscicultura, que hoje a gente já identifica ou em tanque escavado ou em tanque-rede. Tanque-rede é aquele que produz, que põe dentro do próprio rio. Lá em Gurupá, o Heraldo, que é presidente do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de lá de Gurupá, estava me falando sobre esses tanque-rede, que não é um tanque-rede que você pode ir pegar na internet e conhecer, não. É um tanque-rede que eles adaptam para utilizar os materiais que eles têm, sem estar em dependência de estar comprando de insumo externo, né? São os materiais produzidos por eles mesmos. Um dos produtos principais, como eu já falei, nas Ilhas do Pará é a produção de açaí. Essas fotos eu peguei do Jornal Liberal e da Agência Brasil, onde a gente tem alguns exemplares. E quando a gente fala em Pará, a gente fala em açaí, e isso já não é mais novidade para ninguém, que o açaí é um dos nossos principais produtos. Hoje ele está passando por um processo que a gente chama de comoditização, ou seja, está virando uma commodity. Quando o manejo de açaizal nativo na região começa no início dos anos 2000, que é quando o açaí começa a despontar no cenário internacional de mercado e deixa de ser uma alimentação dos pobres para ser uma alimentação utilizada nas academias, utilizada como energético, e o pessoal que fica aí subvertendo o açaí, colocando banana, granola e mais um monte de coisas, que são o que, gente? São sistemas de cultura, né? A gente fala assim, cultura, mas a gente que tem uma cultura, mas quando o açaí sai daqui, ele sai do nosso contexto cultural, ele vai ser apropriado de outras formas em outros lugares. A gente fica dizendo que não gosta, mas eu, como antropóloga, tenho que compreender que um sistema de cultura para onde o açaí vai é outro diferente do nosso. Então, o pessoal não vai conceber comer açaí com farinha e peixe. E eu fiz uma pesquisa também para trazer um sistema de produção no Paília Melgaço, né? Martins Chetial, no Congresso de Agroecologia. Eu peguei essas fotos do artigo deles, onde eles falam que um dos principais produtos nas Ilhas do Pará é a produção de açaí e o principal produto de subsistência é a mandioca. E trouxe um caso específico, que é o caso do Paília Melgaço, que é o maior pai de melgaço, para mostrar que sim, essa generalidade ela se aplica a casos específicos, que aí a gente tem do lado esquerdo o manejo de açaizal e do lado direito um plantio de mandioca. E aí a gente tem outros produtos, né? Além da pesca, quando a gente fala em pesca, a gente não está falando só no peixe, a gente também está falando na captura de camarão.
E todas essas ilhas, seja de Abaetetuba, seja do Marajó, ou seja de Garapé-Miri, Cametá, elas têm em comum, quem já viajou para essas regiões, principalmente meses de maio e de junho, pelo amor de Deus, é uma beleza, porque é camarão para todo lado. Eu falto morrer de comer camarão. É uma iniciativa, eu trago aqui uma fotografia que eu peguei de uma publicação, e é de uma experiência que eu conheci quando fui em Afuá e encontrei um pessoal de Gurupá, encontrei um técnico, que é isso que é interessante falar, porque eu fui fazer uma fiscalização e encontrei um técnico que era um assentado da reforma agrária e que ele estava trabalhando, que ele era contratado por uma empresa de assistência técnica que foi contratada pelo INCRA, e ele tinha sido formado através do programa do Pronera, né? Então, assim, foi bem legal porque você tem uma pessoa que já é fruto de políticas do INCRA. E ele, então, estava me falando sobre o pai Ilha das Cinzas. E foi um pai que eu fiquei super interessada também, porque semelhante ao Carlos Lamarca, eles também têm muitas parcerias, porque isso que é importante, né? Você não vai colocar só o assentado lá da terra e te vira, porque não vai ter como se virar. Então, se a comunidade consegue um nível de organização, aí ela consegue, então, outras parcerias. E lá eles trabalham desde a década de 70 com a CPT, e em seguida, não sei precisar o ano, eles começam com o apoio da FASE. Então, na formação, com a questão da fazer projetos para ter fundos, para fazer investimentos. E lá eles têm um trabalho que foi inclusive premiado, que é a criação de camarão em cativeiro. Que eles não capturam o camarão apenas no matapi e tira, né? Eles fazem um viveiro maior, que onde tem uma armadilha com umas tramas que só entram os grandes. Ele tem uma técnica que faz com que os pequenos não entrem, né? E aí esses grandes entram e eles ficam numa engorda e depois eles tiram e vendem. Nossa, são camarões enormes. E foi um trabalho que ele foi premiado. Mas aí você diz, Claudia, mas aí foi a fase que atuou e foram outros grupos que, inclusive, a Vale chegou a financiá-los. Não vi nada do INCRA. Lembra a parte de que as pessoas, antes de terem os pais, elas tinham que dar tudo para o patrão, ou metade para o patrão, ou comprar tudo do barracão do patrão? Então, o fato das pessoas poderem usufruírem da sua terra, mas também usufruírem dos bens que elas têm na natureza, essa justiça socioambiental que acontece, esse direito a ter o que elas capturam para elas, isso sim é uma oportunidade de sustentabilidade. Porque você acha que elas se esforçariam para ter um camarão sustentável no Pai Ilha das Cinzas, se não fosse o Pai Ilha das Cinzas, para dar para quem? Para dar um camarão grandão para o patrão e trocar por sardinha enlatada? Com certeza não, né? Então, assim, ainda que tenham muitas críticas, e eu tenho essas críticas, as políticas que ainda estão por chegar para os pais, o grande ganho, mas a gente não quer que fique por aqui, é esse. É a libertação do jugo do patrão. Esse com certeza, é um dos ganhos dos maiores. E aí, como eu falei para vocês, eles conjugam o extrativismo vegetal, a pesca artesanal, a produção de artesanatos, bem como as olerícolas e as plantas medicinais. Aí aqui a gente tem os exemplos, né, dos matapis, esperando a maré crescer já. E aqui no lado esquerdo, para quem não conhece, isso aqui é do lado direito, chama-se matapi, e são armadilhas que são feitas para o camarão. Ele entra aí ele não sai. E no nosso lado direito, no nosso lado esquerdo, a gente tem uma hortinha bonita pra caramba essa horta, inclusive, e lá mais na beirada da casa, não tá aparecendo, porque eu não subi, que eu fiquei com medo do cachorro, a gente tem umas plantas medicinais. Tá ok? E eu falei para vocês há pouco que a gente tem nesse processo, tanto das ilhas de Abaetetuba, quanto no Marajó, quanto das ilhas de Cametá e Garapé-Miri, a gente tem como principal produto o açaí, por conta que ele está virando uma commodity, o preço dele vem aumentando no mercado, ele vem se tornando de grande interesse,
inclusive prejudicando as famílias de baixa renda das cidades, né? Porque quem está lá no interior não vai vender o que come, ele vende, mas o que ele vai comer vai ficar lá. Que aí, isso tem, além da madeira, que ainda é muito perseguida, o açaí também hoje vira motivo de conflito. E principalmente as famílias que não estão em assentamento, como é o caso de um quilombo, que é muito emblemático, que é o quilombo Gurupá, não confundir com a cidade de Gurupá, que eu vinha falando há pouco, esse é o quilombo Gurupá, que eu trago como um exemplo, de que mesmo, que fica em Cachoeira do Arari, que mesmo depois de 2015 a gente ter publicado o decreto de desapropriação por interesse social, e mesmo depois da Universidade Federal do Pará, o CIPAM, junto com o INCRA, terem feito um estudo, e o SPU reconhecido que a área que está o quilombo, que tem um fazendeiro, que atuava como patrão, que reivindica que a área é grilada e que a área é toda da União. Mesmo assim, com processos ganhos na justiça, ele ainda tem reiteradas investidas contra a comunidade, inclusive com milícia armada. Toda vez que começa a safra, começam as perseguições, porque ele não aceita que as famílias não deem mais os 50% de açaí que davam para ele antes. Não aceita, ele não consegue aceitar. Aliás, ele já morreu, agora quem está são os filhos, e a família não aceita perder esses milhares de reais. Ano passado, a gente fez uma atuação muito forte com o Ministério Público, com a polícia, e a gente conseguiu, inclusive, desarticular posso falar isso porque isso é público, foi publicado pelo Ministério Público Federal, inclusive com a retirada das polícias que estavam atuando em Cachoeira, trocando todo mundo para que para que a para que então pudesse acontecer com que eles tivessem um açaí na paz do Senhor. E só a parte que fica para a associação de produção gerou 50 mil reais para a associação. Para você ver como é muito dinheiro sendo gerado e que as pessoas, mesmo com algum reconhecimento dos seus territórios, como é o caso do território quilombola de Gurupá, elas vivem ainda numa insegurança, o que é um pouco mais garantido quando tem a criação dos pais. Mas mesmo assim permanecem as grilagens, grandes projetos sendo implantados, e aí a gente tem hoje principais conflitos acontecendo em Gurupá, que foi o leilão que foi feito agora recentemente não, em 2016, um leilão de 251 mil hectares, quase 252 mil hectares, que atinge municípios de Gurupá, Najás, Breves, Portel e Afuá, por uma empresa que grilou as terras e agora deu as terras como garantia quando ela quebrou. E o terminal portuário da Cargill em Abaetetuba, que quer porque quer se implantar dentro de um pai. Como é um pai, o INCRA entra na briga, né? Porque daí o INCRA entra na justiça para defender as famílias. Então, assim, de novo a gente volta para aquilo que eu falei para vocês, que vai perseguir a gente a vida toda, que é a ideia da terra sem homens. Isso aqui subjaz essa ideia da terra sem homens, e que daí, mesmo eles lutando para ter essas garantias, mesmo eles tendo as garantias, vira e mexe, a gente tem que voltar e fazer novas lutas, porque a batalha ela nunca é vencida, porque sempre o homem amazônida e sempre a natureza ela é tida como a serviço da expansão do capital. E aí eu termino essa apresentação com uma fala do Heraldo, que é presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Gurupá, que ele fala: precisamos fazer uma luta constante para que cancele esse leilão, né, falando do leilão do Marajó, porque não tem nenhuma lógica o governo, através da Justiça do Paraná, fazer um leilão em uma área que existe moradores e que é da União. Então, existem moradores aqui e nós vamos fazer essa luta. E é isso. Mesmo com a criação dos assentamentos, mesmo com a libertação do jugo do patrão, as lutas continuam, porque os grandes empreendimentos continuam chegando, grandes madeireiras, toda uma infraestrutura de portos, continuam chegando sem respeitar a lógica e sem respeitar o território das comunidades tradicionais. E cabe ao gestor ambiental fazer os trabalhos com a percepção sempre
de que nessas terras tem gente e que essa gente tem territorialidades específicas e que essa gente tem um modo de vida e que essa gente tem uma razão de existir que está ali naquela terra. E não é tirando elas de lá para outro lugar que vai resolver, né? Fazendo o que chamam de desafetação, mas assim respeitando o meio ambiente onde elas vivem e viveram desde sempre. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar comigo no souzaclaudiane@yahoo.com.br.